Uhum. Eu vou começar a gravar, tá, gente? Eu vou deixar gravado. Depois, se alguém não puder aparecer, me avisa e a gente tá tudo bem. Bem. Ei, Denise, boa noite. De onde você fala? Não te ouço. Tá mudo. Oi, Sônia, sou eu de Portugal, a Denise. Aí, viu, Joyce? A gente tem que Legal. perguntar de onde o povo tá vindo, que vem assim, ó. Sim, com certeza. E Depois, ó, são é. 5 horas, né? De 4. 4? Ah, 4 horas. Que horas são aí, Denise? 11 horas. 11 e pouco, 11 e pouco, Ih, verdade. 11 horas da noite? É, eu fiquei esperando. Ô, judiação, que bom que você ficou esperando. Vamos começar então para a gente aproveitar o nosso tempo. É possível que outras pessoas possam ir chegando, aqui, ó, tá chegando, outras mães possam ir chegando, a gente vai acolhendo as mães que vão chegando, mas a gente vai começando aqui a nossa troca, tá? Ei, Juju, tudo bem aí, meu amor? Oi! Oi, tudo bem? Sua câmera tá fechadinha, a hora que você quiser, você abre. Se não quiser abrir, também não tem problema. Pode deixar. Seja bem-vinda, tá? Aproveita aí. Eu vou fazer uma apresentação e aí vocês podem ir anotando. Natal, Mônica, que gostoso. Vocês podem ir fazendo anotações, depois eu vou abrir para algumas perguntas, tá? A Denise já me conhece, a Joyce também já me conhece, a Ju já é da Jornada da Mãe Solo, tá aqui comigo, numa jornada de evolução e de construção, assim, cada dia mais linda, mais brilhante, mais poderosa, mais, né, ali encorajada. A gente, ó, vou contar aqui só para quem tá aqui, tá, Ju? A gente já foi até para balada juntas, né? Precisamos repetir, né, Ju? Vamos fazer de novo, né? Foi incrível, a gente se divertiu, curtimos uma música bacana e foi muito legal. E esse é o propósito da Jornada da Mãe Solo, é trazer essa união e essa força para nós pós-divórcio. Então, juntas nós somos mais fortes. Sejam todas muito bem-vindas, viu? Muito bom te ver aqui, Ju. E Jaiana, seja bem-vinda, boa noite. Eu vou começar, vocês podem ir colocando aqui comentários no chat, e aí depois eu vou abrir para quem quiser falar, ou quem quiser, de repente, fazer algum tipo de pergunta, tá bom? Então, eu sou Sônia Portes, sou psicóloga, sou filha de pais divorciados, sou uma mãe divorciada, e tenho a Jornada da Mãe Solo agora como a minha missão de vida, né? Hoje foi um dia muito importante, eu estive numa conversa com uma pessoa da política, que eu ainda não posso contar para vocês quem é, mas é interessante, né? Eu fui lá conversar com uma política, falei, ó, eu nunca conversei com um político, é a primeira vez, é uma mulher. E falei da Jornada da Mãe Solo para ela, e é gostoso poder sentir que esse propósito faz sentido para outras famílias e que isso pode transformar não só as nossas vidas, mas as vidas dos nossos filhos, né? Então, quando as pessoas perguntam por que fazer esse trabalho, eu digo que é para que os nossos filhos possam ter esperança no amor, para que eles possam acreditar que mesmo divorciados, os adultos podem se entender e que as pessoas podem amar, porque a gente tem uma geração de pessoas, começando por nós, muito descrentes nos relacionamentos, muito descrentes nas pessoas e no amor. Então, a partir da nossa mudança, que as crianças também possam sentir que há uma esperança e que elas têm essa liberdade, essa nossa autorização para não repetir padrões tóxicos, padrões que possam machucar as pessoas, e que elas possam ter essa autorização para acreditar no amor, para serem felizes, né? Então, a nossa missão é levar esse acolhimento, essa orientação e essa força aqui para as mães nessa jornada solo, né? Opa, cadê meu? Vou continuar aqui, vou passar do meu para o próximo slide. Eu vou trazer um exemplo aqui comum, e eu quero fazer essa pergunta para vocês, né? De uma situação numa escola. Um casal que não se entende, um ex-casal que não se entende, o pai foi até a escola e pediu para marcar uma reunião com a professora, a mãe ficou sabendo dessa reunião,
A mãe disse, eu também quero participar dessa reunião, porque eu quero saber o que está acontecendo aqui com meu filho. E ali o ex-casal começa a se desentender, a situação fica constrangedora, a professora não sabe o que fazer, a situação fica muito caótica, e a professora pede para que a mãe saia dessa reunião. E a pergunta é, você sabe o que você pode fazer nesse tipo de situação? Você sabe quais são os seus direitos? Você sabe quais são os direitos do seu filho nesse tipo de situação? Porque o que eu escuto é que a gente tem uma geração de escolas, profissionais da área da saúde, de mães, de pais, de pessoas totalmente, até da família, despreparadas para lidar com a questão do divórcio. Então, todo mundo quer te dar algum tipo de conselho, todo mundo quer dizer o que você tem que fazer, todo mundo quer, interferir na sua vida, o que torna a nossa missão, a nossa jornada muito mais desafiadora, porque quem que eu escuto? Quem está certo? Aonde que está o manual? Onde é que está a cartilha do que eu devo fazer nesse tipo de situação? Então, a jornada da mãe solo, ela vem exatamente para fazer essa orientação especial para as mães, né? A mãe tinha o direito, sim, de processar a escola, e é claro que a gente tem que medir todas as consequências de uma atitude dessa, inclusive do relacionamento que se mantém ali na escola, mas esse é um dado importante para que a gente se pergunte, a sociedade está preparada para lidar com o divórcio? A festa da família, a foto da família, as pessoas, nós estamos preparados para lidar com isso? Então, essa é uma pergunta que eu deixo aqui para a gente pensar. Vou para uns dados importantes, dados interessantes aqui. Vocês sabiam que em 2024 a gente bateu um novo recorde no número de divórcios? Nós chegamos a 420 mil divórcios em 2024. E na pandemia, a gente tinha chegado a 330 mil, passando um pouquinho. Em junho de 2020, comparado a junho de 2019, a gente teve um aumento de 260% no número de divórcios no Brasil. O mundo inteiro colapsou, vocês sabem disso, né? E a gente teve um aumento crítico. E a gente começa a olhar para o divórcio com um movimento social, como um dado importante, a se perguntar como é que a gente vai, como é que a sociedade lida com isso. Em 2024, sem pandemia, a gente não tinha pandemia em 2024, a gente aumenta em praticamente 100 mil, em 90 mil, o número comparado a um período de pandemia. São 420 mil divórcios registrados em 2024, e aí a gente precisa considerar a quantidade de famílias que nós temos divorciadas, a quantidade de casamentos, não sei se vocês sabem, mas a cada 3 casamentos, pelo menos um tende a acabar em divórcio. A cada 3 casamentos, pelo menos um tem a tendência a acabar em divórcio na atualidade. Como é que a gente está se organizando socialmente para lidar com isso? A idade do divórcio, vamos lá. Quem aí tem 40 anos, levanta a mãozinha aí, ou coloca um emojizinho, 40 a mais, 38, por aí, né? A idade média do divórcio é 40 anos. Quem estuda um pouco da psicologia, o Jung traz aí que aos 40 anos a gente entra no que ele chamou de crise de identidade. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que essa vida faz sentido? Será que eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo? Então, talvez isso tenha alguma relação direta aí com o divórcio pautado na psicologia analítica. 40 anos para as mulheres, 45 para os homens, um pouquinho mais para os homens, até porque é comum, geralmente, ali o homem ser um pouquinho mais velho do que a mulher, mas essa é a idade média do divórcio. E, geralmente, a gente tem aí uma condição profissional, uma quantidade de filhos, de 1 a 2 filhos por casal, uma vida razoavelmente estabilizada ou não, financiamento do apartamento ainda faltando 15 anos para quitar. A gente tem uma série de variáveis que vão interferir na nossa vida pós-divórcio, que precisam ser analisados e considerados. Hoje, a média de casamento, a média de anos de casamento são de 13 anos aproximadamente. Nós temos de 1 a 2 filhos por casal e, não está esse dado aqui, mas vou trazer para vocês, o IBGE revela que 1/3 dos pais divorciados, isso são dados registrados porque a gente sabe que tem muitos dados que não são registrados, muita coisa que acontece no dia a dia que não fica registrado, é que 1/3 dos pais abandonam o barco no divórcio. Deixam de ficar com as crianças,
alguns deixam de pagar pensão, deixam de honrar com os combinados com a ex-mulher, e aí isso vai trazendo um desafio cada vez maior para a maternidade no divórcio, que é a nossa questão aqui fundamental. Como que a gente lida com esses desafios? Como é que a gente cuida dessas crianças diante a todos esses desafios? Considerando pontos como, por exemplo, né, lá na minha reunião política, coisas que já devem ter acontecido com vocês. Sei lá, sábado eu tenho um curso para fazer, e estou contando que meu filho vai ficar com o pai. E, de repente, o pai, em cima da hora, na sexta-feira, inventa uma dor de barriga que... Não que eles inventam, não sei, inventa uma dor de barriga, um carro que quebrou, um problema qualquer, ele vira para você e diz assim, ó, não vou poder ficar com a criança, não, amanhã, só vou conseguir chegar depois das 2 horas da tarde, né, que aí já dormiu, já passou a ressaca, já saiu, já fez o que tinha que fazer, e você tem ali um compromisso, pode ser um compromisso pessoal, pode ser correr no parque, pode ser tomar um café com as suas amigas. O que acontece com a sua agenda? A sua agenda desce pelo ralo, a sua agenda simplesmente não existe, porque você vive numa dependência emocional de que o pai honre com a responsabilidade de ser pai. É uma pauta difícil da gente discutir, da gente trazer, mas só quem é mãe solo sabe dessa tensão emocional que é você viver sem saber se amanhã eu posso honrar com o meu compromisso ou não, que eu vou ter que ligar para o pessoal e falar que, de repente, eu não tenho com quem deixar meu filho. Então, como é que a gente lida com todas essas tensões? Como é que a gente explica para o pai que ele está trazendo prejuízos, né, para você e para o teu filho? Às vezes você deixa de trabalhar e aí, consequentemente, você deixa de ganhar, e quando você deixa de ganhar, você depende mais da pensão alimentícia, que é um outro fator também estressante em toda essa dinâmica. Então, são detalhes que só quem é mãe solo vive e sabe dos desafios que a gente experimenta nessa dinâmica. Na maioria dos divórcios, ainda no Brasil, a guarda unilateral, e a guarda unilateral por parte da mãe, no Brasil, ela ainda é a maioria, mas uma maioria que está perdendo força. Então, na hora de fazer um divórcio, geralmente, quem fica com a guarda da criança? A mãe. E é claro que a guarda unilateral, ela dá aí um poder maior de decisão para essa mãe, mas dá também muito mais responsabilidade. E, às vezes, o próprio pai abre mão dessa guarda exatamente para não honrar com essa responsabilidade na educação do filho e para que essa mãe tenha ali o peso de tomar todas as decisões importantes na vida da criança. Mas a guarda compartilhada, ela está ganhando espaço. E hoje a gente tem aí aproximadamente 40% das guardas compartilhadas no Brasil. Compartilhadas na teoria, porque na prática, infelizmente, a guarda compartilhada, ela funciona aqui no Brasil, não sei como é que é aí, Denise, as leis devem ser diferentes em Portugal, mas aqui a guarda compartilhada funciona assim. Você leva teu filho na escola, você lava a roupa, você alimenta seu filho, você faz a lição de casa, você faz tudo que tem que fazer. Aí, no final de semana, o pai pega o menino e diz assim, não cortou a unha dele? Mas você nem cortou a unha dele? E essa roupa que tá curta? E o colesterol que tá alto? Como se a responsabilidade do colesterol alto da criança fosse só sua. A criança não come na tua casa, a criança não dorme na tua casa, ele não fica com você em momento nenhum. A responsabilidade é só da mãe. Então, infelizmente, eu experimento isso, não sei se vocês experimentam, vocês têm aí todo espaço para poder compartilhar isso comigo, mas o pai, ele vira quase que um chefe teu. Você tem que ficar dando satisfações e protocolando para ele ali o tempo todo o que você está fazendo com o teu filho, e ele se coloca nesse lugar de, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e tal. Então, a guarda compartilhada, ela precisa de uma educação, de uma psicoeducação de gênero, para que o pai no divórcio entenda qual que é o papel dele, né? Que é também assumir essas responsabilidades de cuidado com a criança. Então, a guarda compartilhada, ela aparece como um benefício, uma mudança, uma justiça, né, gente? Uma condição que coloca a educação da criança num par razoavelmente de igualdade, mas nesse momento a guarda compartilhada,
ela funciona de um jeito também tóxico para a mulher, por conta desse detalhe que eu trouxe aqui para vocês. Então, a gente ainda tem aí a maioria, a guarda compartilhada ganhando espaço, mas a maioria da guarda sendo unilateral. Minimamente, pouquíssimos casos, a guarda unilateral é do pai, só em casos muito graves. Fora isso, a guarda é da mãe. Falei do abandono parental, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as necessidades da criança, né? Vamos começar a falar um pouco das necessidades da criança, porque a pergunta é, como é que fica a criança diante a isso tudo, né? Como é que fica a família diante a isso tudo? Então, falar um pouco do contexto da família e depois, de maneira mais pontual, da criança, listando aqui para vocês os erros mais comuns que eu escuto no consultório, que eu escuto aqui na Jornada da Mãe Solo, em contato com vocês, tá? Então, gente, o que o divórcio tende a gerar em uma família? O divórcio, ele gera muito estresse, muita dor e uma série de mudanças, uma série de desafios que a gente passa a enfrentar. Só quem passa por um divórcio sabe do que eu estou falando aqui, né? E às vezes, quando a gente entra num processo de divórcio e decide se divorciar, a gente tem uma ideia na teoria, mas só a prática vai mostrando para a gente de verdade o que são os desafios do divórcio, né? Então, a rotina fica fragmentada. Uma parte da rotina da criança fica na tua casa e outra parte da rotina da criança vai ficar por conta do pai. Nem sempre você vai ter controle ou acesso ao que acontece com a criança na vida, na casa do pai. Ou porque o pai não quer compartilhar com você, ou porque o pai quer te pirraçar, ou porque o pai quer te punir, ou porque, enfim, e o que é totalmente errado, porque a gente coloca a criança em uma série de riscos, né? Mas você passa a perder parte do cotidiano da vida do teu filho, você passa a não conhecer mais tudo que acontece na vida do teu filho. É diferente da escola, ou de ficar na casa do melhor amigo, que a escola te informa das notas, do comportamento, das coisas que vão acontecendo. E tudo isso vai estar pautado na qualidade de relacionamento que você vai ter com esse pai ou não. Então, Natal, geralmente é um Natal com o pai e um Natal com a mãe. E é muito triste, de repente, você ter que passar o Natal longe do seu filho. Aniversário, é um com o pai, outro com a mãe. Ou de manhã com um e de tarde com outro. Algumas famílias conseguem se organizar, por exemplo, no Natal, para que a criança fique um pouquinho com cada um. E algumas famílias muito evoluídas espiritualmente, cognitivamente, em todos os aspectos, conseguem passar o Natal todos juntos. Gente, acreditem, é muito difícil, mas eu escuto histórias, até pela criança, dos pais fazerem um certo esforço e passar o Natal todos juntos. E às vezes algumas pessoas se dão até que bem, tipo ex-marido com ex-mulher, eles, né, a pessoa política com quem eu conversei hoje à tarde, ela falou que teve um dia que ela estava descendo no aeroporto, Guarulhos, aí alguém perguntou assim para ela, quem vai vir te buscar? Ela falou, meu ex-marido. Aí a pessoa olhou para a cara dela e falou assim, como assim, seu ex-marido? Ela falou, meu marido não pode vir, então meu ex-marido vem. E a pessoa ficou olhando assim para ela, dona fulana e seus dois maridos. Ela falou, gente, a gente se separou, mas tipo, se o pneu do meu carro furasse no caminho e eu não tivesse quem me acudir, quem me socorrer, se eu ligasse para ele, ele viria. Ó, que bonito. Porque a família divorciada continua sendo uma família. Ela continua sendo mãe dos filhos dele, ela precisa chegar em casa naquele horário, ela continua cuidando das crianças, mas a gente sabe que a gente ainda tem uma longa caminhada para se fazer, para chegar nesse grau de evolução. Enquanto isso, a gente vai apagando os incêndios que a gente tem para apagar por aqui, vai vivendo do jeito que dá. Mas é só para compartilhar que sim, isso é possível, né? Férias divididas, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Então, fica aqui um tempinho, daqui a pouco vai para casa do pai. Aí até, né, gente, não sei se acontece com vocês, mas finais de semana alternados, você diz assim, poxa, a gente podia ir no circo.
Ah, a gente podia ir no circo. Quando que a gente vai no circo? Você tem que olhar no calendário e falar assim, mas esse final de semana é meu, esse final de semana é do pai. Deixa eu contar de novo para ver se eu não contei. Aí vai que acontece uma coisa, um imprevisto. Aí a ordem dos finais de semana, ela muda. Porque, sei lá, vamos fazer 2 seguidos para cá, 2 seguidos para lá. Você fala, puxa, mas eu comprei o ingresso para a gente ir, agora eu vou ter que negociar com teu pai, para teu pai deixar você comigo para a gente ir no circo juntos. Aí, às vezes, o pai não troca, às vezes reclama. Então, viver divórcio é viver esses bastidores que drenam a nossa energia, que ocupam espaço, que ocupam uma forma de viver muito peculiar, só de quem vive um divórcio, né? Perda do controle até de quem vive com a criança, né? Infelizmente, eu devo ter compartilhado aqui nos stories do Instagram, acompanhei um caso em que o filho do namorado, que tem 12, 13 anos, ele tem o quarto dele, ele tem a casa dele, e a mulher foi dormir na casa do namorado. A namorada foi dormir na casa do namorado e levou uma filha de 8. E botou a filha de 8 para dormir no quarto do adolescente. Colocou a menina de 8 com o menino de 14 para dormir juntos. E aí o menino abusou da menina. E assim, nós tínhamos todos os ingredientes para isso dar errado, né? Só que a menina chegou em casa, na casa da mãe, contou para a mãe o que tinha acontecido, e assim, tudo muito complicado, porque como é que você vai provar isso? E vai conversar com o pai, e envolver, aí envolve muita gente nessa história, namorado, padrasto, madrasta, todo mundo nessa história, por uma condição que requer um cuidado, né? O filho do namorado, o filho da namorada não é irmão da tua criança, não é irmã da tua criança. Só que nem sempre você consegue fazer essa intervenção, porque infelizmente, me perdoem aí se tiverem pais assistindo, né? Mas nós temos aqui mães e dificilmente os pais, poucos pais se preocupam com este tipo de situação e conseguem prevenir de repente uma situação. E aí, geralmente, quando ele está apaixonado, ali todo engajado com a namorada, ele começa a pensar pouco nas consequências dos atos deles para com a criança. Então, a gente perde esse controle de quem convive com a criança, ela se torna uma criança mais vulnerável a vários tipos de abuso e situações, né? Questões de segurança, até quando viaja, né? Tem alguns pais que não gostam e não querem dar satisfações para onde foi que viajou, quando viajou. Às vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas você ligar para o teu filho, ou ligar para o pai do teu filho, querendo falar com o teu filho, e ninguém te atende. Simplesmente ninguém te atende, ninguém manda notícia. Há uma falta de respeito continuamente em entender que essa família continua sendo uma família, que a criança tem o direito, caso a criança se machuque, ou que aconteça um acidente no caminho, de que acionem, de repente, a mãe, de que o pai seja acionado, para que essa criança receba o devido socorro, a devida assistência. Mas nós temos aqui uma legião de adultos muito egocentrados, pensando muito mais em si, muita pirraça, muita birra, muita vingança, e muitos adultos misturando aí os assuntos próprios, né, as minhas questões, as minhas necessidades, com aquilo que é fundamental para a criança. Então, que a gente possa fazer essas reflexões. Sônia, mas a gente vai viajar, eu tenho que dar a satisfação para o ex de onde eu fui? Se você está levando o filho, você precisa dizer quando você está indo, onde você está ficando hospedada e quando você está voltando. Porque, mais uma vez, isso garante um direito de proteção da criança. Você não precisa pedir autorização para o ex para viajar, que é um caso que eu acompanhei, que o ex diz na frente da juíza que ela tem que pedir autorização quando ela for viajar. E a juíza diz para ele, não, ela não tem que pedir autorização nenhuma. Ela tem que te dar uma satisfação de onde ela está indo. E isso ela já faz. Né? Então, o que eu posso? O que eu não posso? Até onde eu posso? São perguntas comuns no divórcio. Perdas e mudanças.
perda financeira. São 2 casas para sustentar, 2 contas de luz, 2 condomínios, as coisas ficam mais complicadas. E por que eu vou ressaltar essa questão das perdas financeiras? Porque se o pai tem 2 casas, ele tem a casa dele, tem que pagar a pensão, ele sofre perda financeira. A mãe vai viver com o seu pagamento do seu salário, se ela tiver um trabalho remunerado, ela vai tentar se recolocar no mercado de trabalho, vai tentar fazer algum dinheiro, porque com 40 anos, eu já acompanhei vários casos aqui, 40 anos, 16, 20 anos casada, com 3 filhos, fora do mercado de trabalho, dificilmente vai conseguir um trabalho CLT, a não ser que ela conheça alguém, que alguém ajude essa mãe intencionalmente. E aí a gente tem o empreendedorismo, vai tentar vender alguma coisa, ou vai fazer um trabalho, que é um trabalho que te dá pouca segurança, é um freelancer, é um trabalho que vai pagar uma conta aqui, outra ali, mas que não vai te dar aí, por exemplo, uma segurança como um CLT, que é o pagamento do INSS, férias, 13º, é uma mãe que cai ali no trabalho mais, está mais explorado, né? Um trabalho mais exploratório, um trabalho com menos condições. E essa mãe começa a trabalhar muito mais para cobrir a falta financeira, porque geralmente, na maioria dos casos, quem sofre mais com o financeiro é a mulher, por uma série de questões. Ela fica muito preocupada com o sustento da família. A gente tem as ameaças e as tensões com a pensão alimentícia, se ele for demitido, para de pagar, se ele sumir, ele para de pagar, histórias de homens que pedem demissão dos seus trabalhos CLT para dizer que tem um CNPJ que recebe um prolabore ali de um salário mínimo só para não ter como honrar com a pensão no valor justo. São histórias que, infelizmente, todas nós já ouvimos, e quem é mãe sabe, porque aí agora você não tem só você para sustentar, mas você tem também uma criança, às vezes 2, e às vezes 3. Já atendi mães aqui, são mãe, essa semana eu atendi uma mãe de 3. Então, essas perdas financeiras, elas vão afetar o relacionamento da família e vão afetar os filhos. Eu vou reforçar isso aqui. Muitas mudanças. Mudança de casa, mudança de escola, mudança de bairro, mudança de amigos. Atendi um caso em que o pai leva os meninos para passar o final de semana com ele vai para uma outra cidade, é longe do lugar onde eles moram, e o pai disse o seguinte para os meninos: no meu final de semana não tem festa na escola e nem em casa dos amigos. Simples assim. Ah, mas se eu tiver uma festa junina na escola, ele falou, eu não vou levar. No meu final de semana, vocês vão ficar